Olá, meus amigos leitores. Hoje trazendo o primeiro livro financeiro para vocês, né? A gente estava há muito tempo prometendo sobre isso. Inclusive foi um livro que eu indiquei, dessa vez eu fiz a indicação do mês. O livro é o mês de junho e, como tradição, todos os meses, no finalzinho do mês, o último vídeo postado é exatamente o resumo desse livro, para dar o tempo de vocês lerem ali pelo menos um livro por mês, né? Logo um livro então pequenininho desse aqui, com 157 páginas. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um clássico. Um livro lançado em 1926. Ele foi ali escrito com parábolas ali ambientadas na Babilônia em panfletos distribuídos ali naquela época ali. A gente vê muitos livros de Napoleão Hill, por exemplo, que eram simplesmente conversas de rádio ou então textos que ele escreveu nos jornais, e esse aqui era de panfletos. E esses ensinamentos que ele vai trazer aqui, a gente vai ver que cada capítulo é uma história diferente, um ensinamento diferente, para a gente ter uma abordagem sobre a administração financeira. É óbvio que se a gente for contextualizar para os dias de hoje, algumas coisas que ficam um pouco ultrapassadas, então eu vou tentar usar uma linguagem para vocês um pouco mais moderna. Esse livro aqui também fala do mesmo assunto, ele tem uma linguagem bem mais moderna. Fiquei de indicação para vocês, eu fiquei na dúvida qual dos dois trazer, mas aí eu perguntei para o pessoal do Clube do Livro aí, que sempre acompanha a gente, eles acharam que esse daqui seria mais interessante, até por ser um livro mais clássico. Então, vamos embora, vamos com força, com gosto de gás. Esse livro vai ensinar a gente como lidar com dinheiro. O George Clason, ele vai trazer ali uma abordagem bem interessante por parábolas. E por parábola é sempre fácil, né? Porque a gente vai conversar ali contando uma historinha. E é bem interessante porque dentro dessa historinha entra o efeito Forer, né? Você acaba se encaixando ali naquela história e tentando se colocar no lugar do personagem, você acaba aprendendo. A minha edição é de 2022, ela tem 11 capítulos e, como eu já disse, 157 páginas, bem curtinho. No capítulo 1 e 2, ele vai contar a história ali de Bansir e do Bach, do Kobe, do Bach. Eles são amigos e eles estão se questionando que eles querem ser ricos, ele quer ter uma vida próspera. O Bansir, ele é muito bem sucedido na profissão dele, mas ele não tem recursos na profissão de artesão para ele poder ter uma vida de prosperidade que ele quer. Ele quer ter as coisas boas da vida, como todo mundo quer e você queremos. E ele encontra com um amigo dele, o Arcade, e ele fala assim, olha, como é que pode nós dois termos estudado na mesma escola, termos a mesma idade, no mesmo período, você ali, o homem mais rico da Babilônia, e eu aqui simplesmente um mero operário. Eu quero aprender o que você aprendeu, me ensina os segredos que você adquiriu na sua vida. E ele vai explicar, o Arcade vai explicar para ele, que assim como ele estudou para ser um artesão de sucesso, um artesão famoso, um bom artesão do rei, ele estudou para ter dinheiro, ele estudou para administrar o dinheiro. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, pessoal da minha vida. Eu mudei de área justamente para a financeira pelo mesmo motivo. E esse livro foi um dos livros que me fizeram acordar para estudar economia, para estudar administração financeira. Então, muitos livros que eu tenho nessa prateleira sobre esse tipo de assunto. E esse daqui, ele traz um resumão sobre esse tipo de conhecimento. Você não precisa mudar de área. Esse livro vai explicar exatamente isso que eu vou falar logo em seguida nos outros capítulos. Você pode ter sim uma vida próspera, uma vida financeira, uma vida boa, se você seguir os passo a passo que o livro vai ensinar para vocês. A primeira dica que ele vai dar aqui, o Arcade vai ensinar para o Bansir, que você vai viver com 90% da sua renda, 10% é sagrado. É claro que pode ser muito mais. Eu conversando com alguns colegas investidores, eles falam assim, não, eu invisto 20, eu invisto 40, eu invisto 80. Calma, vai chegar no momento de você investir mais. Comece com 10. Se você acha que 10% é muito da tua renda, então eu vou dizer para você que não vai fazer diferença nenhuma. Se você ganha um salário mínimo e você acha que é pouco, 10% é quase nada. Essas são as palavras do Dr. Laí Ribeiro. Inclusive, vou citar alguns livros dele aqui nesse vídeo. Você consegue sim viver com 90% da sua renda. É muito difícil baixar o padrão, mas a ideia aqui é que esses 10% vão constituir um fundo de investimento. E se você está super endividado, calma que o livro tem solução para isso também. Vamos por parte. Aqui, a Arcade está ensinando para o Bansir que a primeira regra é viver abaixo das suas posses. Você vai guardar 10% e você vai viver apenas com 90%. Lá naquela época da Babilônia, um escravo ele custava um salário ali de de um mês. Então, se o Bansir economizasse 10% todos os meses, no final do ano, ele tinha o salário de um escravo. Então, ele poderia contratar um escravo para trabalhar por um mês para ele. Era muito comum ele ir, até porque as leis da escravidão daquela época não eram tão rigorosas igual a gente tem aqui no Brasil. A gente teve, né, pelo menos ali. A gente vai ter um conceito de escravidão muito próximo do conceito do capitalismo que a gente tem hoje na CLT. É um comparativo meio chulo, mas é mais ou menos isso que o livro vai colocar. Os escravos eles tinham direito a salário, tinham direito a descanso, não tinham direito a férias, mas pelo menos eles poderiam ter uma renda para poder comprar a sua própria liberdade, que é mais ou menos o que o Robert Kiyosaki vai ensinar aqui. Para você sair da corrida dos ratos, que você seria um escravo, né, do capitalismo, você precisa comprar a sua liberdade. Essa seria o que a gente vai chamar hoje de independência financeira. Bom, ele com os 10% guardado durante um ano, ele vai, junto com o oleiro ali, pegar informações para comprar pedras preciosas. Aí quando o Arcade volta,
para pegar as coisas que ele deixou ali para fazer, o artesão, né? O Bansi fala para ele do investimento que ele fez. O Arcade, você perdeu tudo que você tinha. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você se aconselha com alguém que não sabe o que está falando. Olha que conselho, hein? Você não vai se aconselhar com quem não entende do que está falando. Como é que você vai aconselhar de pedras preciosas se o cara é olheiro? Ele entende de óleo, não entende de pedras. Você pode me escrever aí que ele vai trazer pedras falsas. E foi exatamente o que aconteceu. O Bansir perdeu todo o investimento de um ano que ele teve. E a vida é assim, a gente cai para levantar, para aprender a caminhar de novo. Foi assim que você aprendeu a andar, até que você chegasse a correr. Então fica aí a segunda dica que o Arcade deu para o Bansir. Se você vai tomar conselhos de investimento financeiro, que seja com alguém que estudou sobre investimento financeiro. Se você quer entrar num negócio, você tem que saber se essa pessoa que vai operar esse negócio de investimento, se ele sabe do que ele está fazendo, e nós vamos falar um pouco mais ali nas regras de ouro sobre isso. De qualquer modo, o nosso amigo Bansir economizou novamente o seu dinheiro e agora ele começou a investir em bronze junto com um ferreiro para produzir armaduras, e o lucro da armadura era dividido por 2, o lucro, ou seja, tirou a despesa do cobre e o lucro era dividido por 2, aí ele conseguiu uma segunda fonte de renda, que é algo que a gente vai falar nas regras de ouro também. Mas o que importa aqui é que o segundo ensinamento dele era seguir conselhos de quem fosse daquela área. No caso, o ferreiro, ele investiu em ferro e deu super certo. Então, a segunda dica era justamente para você se aconselhar com quem entendesse. Eu vou deixar um short específico sobre isso, porque a terceira dica é exatamente você tirar 90% também da segunda renda que você conseguiu. Agora você tem 2 rendas e ele dessa segunda renda começou a viver de festa, de farra e de curtição. Aí o Arcade falou para ele, você não vai ficar rico desse jeito. Você vai pegar a tua renda, vai tirar 90% para viver, e isso compõe toda a sua renda, inclusive da segunda renda que você adquiriu, porque vai gerar uma terceira, uma quarta, uma quinta, para que você possa um dia viver de rendimento, ou você vai viver simplesmente administrando seus negócios, que é o que o Robert Kiyosaki vai falar bastante aqui da independência financeira. No capítulo 3 vai contar a história do Arcade. O Arcade simplesmente ele se tornou o homem mais rico da Babilônia, seguindo os conselhos de uma outra pessoa que já era um homem mais rico, e com esses conselhos ele acabou sendo ali o tutor, o tutorado por esse cara, e ele simplesmente se tornou discípulo dele. Ele seguiu essas dicas, e ao seguir essas dicas, o cara falou para ele que ele poderia ser filho dele. Mas não filho assim, é porque os filhos dele não queriam aprender sobre investimento, e ele estava com medo de toda a propriedade dele ser perdida, e falou assim, já que você aprendeu, eu vou colocar você como meu sucessor. Isso foi bem bacana, então foi assim que o Arcade se tornou o mais rico da Babilônia. E essas oportunidades, elas só vêm para quem está preparado, para quem sabe do que está fazendo, e a gente vai falar sobre isso, sobre oportunidade, no capítulo mais à frente, no capítulo sobre sorte, que é o 4. Mas aqui no capítulo 3, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, manda chamar o homem mais rico da Babilônia, que é o Arcade, e fala assim, olha, nosso reino está fraco, nosso reino está passando dificuldades, e nós precisamos que todos os nossos empresários sejam ricos. O que você fez para que você fosse o homem mais rico da Babilônia? Ele fala assim, olha, eu posso sim ensinar, vai ser um prazer ensinar para o rei, só que eu quero que você traga os 100 empresários mais ricos. Olha só, mais uma vez, né? A riqueza, ela vem para quem já está preparado. A riqueza vem para quem tem riqueza. Então, quando você guarda 10%, você vai ter outros dinheiros chegando junto desse 10%. Quando você não guarda nada, nada vem na sua mão, porque sua mão é furada. Tudo que vai para você vai embora. Então, quando você tem guardado, vem oportunidades. A gente vai falar sobre isso no capítulo 4, é bem interessante. E aqui o Arcade tem a oportunidade de ensinar outros, ele escolhe os 100 mais bem-sucedidos do reino. E aí ele vai dar 7 ensinamentos, ali no primeiro capítulo, no 1 e 2, ele deu 3 ensinamentos para o Bansir, agora ele vai dar 7 para esses grandes empresários. O primeiro ensinamento, ele vai falar assim, não mude de área. Eu mudei, foi um prazer, mas ele vai dizer para você, não mude de área. Fique aonde você já está. Se você é um moleiro que trabalha com óleo, se você é um ferreiro que trabalha com ferro, aqui nos termos da Babilônia, mas nos dias de hoje, você está na sua profissão, existem milhares de profissões hoje, onde você está, você consegue viver um pouco abaixo das suas posses para que você possa guardar esses 10% que ele está falando aqui. No segunda lição é justamente esse controle de gastos. Você consegue sim baixar um pouco o padrão de vida, deixar de sair um pouco no final de semana, deixar de tomar aquela cervejinha no final de semana, deixar de comer aquele churrasquinho no final de semana, para que você possa guardar esses 10%. Não é para a vida toda, é durante um período. Esses 10% é para você compor ali um fundo de investimento que vai gerar a segunda renda. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, mas é importante salientar, para que você continue nesse vídeo, justamente que você não precisa passar aperto, você não precisa passar necessidade. Desde os 90%, você pode fazer o seu luxo. Você quer comprar um celular importado, você quer ter uma festa, você quer passear com os amigos, você quer namorar, você pode fazer dentro dos 90%. Você tem que entender que você não pode gastar a sua renda inteira. O dinheiro, ele é uma semente. Se você gasta tudo, como é que você vai plantar para que nasça mais semente? Daqui a pouco você vai passar necessidade. É justamente isso a lição principal do livro. Então, a lição 2, que o Bansir vai dar para os empresários, é viva debaixo das suas posses, apenas 90%. A terceira
ele vai falar para você multiplicar. A sabedoria é justamente você saber o que gastar o dinheiro, onde você vai colocar esse dinheiro, como é que você vai multiplicar esse dinheiro. E aí eu recomendo para vocês, quem não tem um conhecimento muito grande em investimento, invista em livros. Eu gasto ali mais ou menos 100, 200 reais por mês em livros. Há uns 5 anos atrás eu estou com essa biblioteca aqui, justamente porque todos os meses eu compro um pouquinho, compro um, compro dois, compro três, vou lendo. E aí chegou nesse ponto de ter esse canal aqui com vocês, justamente para transmitir esse conhecimento. Investir em você mesmo é a melhor coisa que tem. Se você não tem no que investir, você não sabe sobre investimento, você não sabe que negócio começar, então simplesmente você pode investir em conhecimento. Eu conheço um motoboy que tem loja de lava-jato, eu conheço auxiliar de contabilidade que tem pizzaria, e eu conheço pessoas que não têm uma profissão tão grande e simplesmente elas têm outros negócios por fora porque eles aprenderam simplesmente o item da multiplicação, que é esse item 3 que você está explicando. E se você não sabe, eu recomendo que você comece pelos livros. Ou então você compra um curso online, você vai comprar alguma tutoria para que você possa crescer e se tornar uma pessoa melhor. O item 4 ele vai falar sobre a proteção. Essa proteção é você fazer esse investimento protegido de modo que você não vai correr o risco de perder esse investimento que você fez. Lá no capítulo 7, ele vai falar extremamente sobre isso, mas eu vou adiantar, vou falar só uma vez, porque esse vídeo vai ficar grande, não tem como correr. Esse livro aqui é um livro do Taleb, é um livro maravilhoso, um calhamaço que eu amei ler. Ele é bem avançado, só que realmente ele consegue ali colocar conhecimento para quem não tem muito na área financeira. Ele vai falar aqui no capítulo 11 sobre estratégia Barbell. Estratégia Barbell é uma estratégia que o Sêneca aplicou com Nero. E aí, para quem lembra aí dos nossos livrinhos do Sêneca, vou deixar no card para vocês aí a playlist de estoicidade. Eu não tenho nenhuma referência do Taleb, ele não citou aqui aonde que livro que fala isso, mas a gente sabe que Sêneca ele realmente aconselhava Nero. E a estratégia Barbell era Nero andar com as pessoas menos sucedidas do reino. Então, quanto ele vai andar um pouco mais com as menos sucedidas, os operários, ali, os faxineiros, os cozinheiros, os seguranças, mais do que os milionários, os ricos empresários. E essa estratégia deu super certo para que Nero pudesse ser bem visto no reino. A estratégia Barbell que o Taleb está trazendo aqui no capítulo 11 é você fazer um investimento seguro. Então ele vai falar para você colocar, a Barbell é um halter, então só que esse peso está alterado. Eu tenho um peso aqui de 85% seguro e um peso aqui de alto risco. O que significa isso? Você vai colocar desses 10% que você gasta, depois que você guarda, depois que você investir, o 85% você vai colocar numa taxa livre de risco, ali na Selic, num investimento onde você vai ter no Tesouro Direto, onde você vai ter uma liquidez ali geralmente acima da inflação. Lembrando que poupança não é investimento financeiro segundo o Código de Regulação da Anbima. Poupança é uma caderneta remunerada e muitas vezes, e principalmente agora, ela vai dar abaixo da inflação, então o seu dinheiro vai simplesmente escorrendo pela sua mão. Se você deixar lá, durante um determinado tempo o dinheiro vai desaparecer. Ao contrário dos os produtos de investimento vai fazer seu produto crescer. Não estou fazendo aqui nenhuma recomendação de investimento. Eu estou dizendo para você colocar o seu produto, o seu dinheiro num lugar onde vai ter totalmente protegido. E se você não tem quem te aconselhe para isso, eu recomendo que você fale com um especialista em investimento do seu banco. Não é o gerente. O gerente vai vender produto. O especialista em investimento. Mas, de qualquer forma, hoje os bancos digitais, você tem ali a caixinha, o pouquinho, você tem um lugar que vai render ali alguma coisa do CDI, geralmente acima de 100%. Isso você vai ficar líquido e acima da poupança, acima da inflação e acima dos rendimentos que você precisa de imposto. Ou seja, o seu dinheiro vai render. É alguma coisa por aí que vai ficar mais tranquilo para você. Os outros 15% você vai fazer investimento de alto risco. Para uma explicação um pouco mais específica sobre isso, eu recomendo que você leia o livro do Taleb no capítulo 11, que vai falar sobre estratégia Barbell, ou no momento mais propício a gente vai falar mais sobre essas coisas mais avançadas de investimento. Mas por aí você já entendeu que 85% você vai investir em alguma coisa que não corre risco, você não vai perder aquele dinheiro. Os outros 15% você pode correr o risco. E isso não estou falando de emprestar, juro. Nós vamos chegar no capítulo para falar sobre empréstimo. A estratégia número 5, ele vai falar sobre investir em lar, investir em casa. Calma, isso aqui é bem polêmico. Eu estou deixando bastante tempo esse capítulo, porque mais para frente a gente não vai falar muito sobre isso, eu vou só citar. Essa polêmica de comprar um imóvel próprio ou alugar dentro do mundo do investimento financeiro é uma polêmica gigantesca. Uns vão falar que é muito melhor você deixar o dinheiro aplicado e com o dinheiro da renda você morar de aluguel, que é muito mais barato. Concordo, tá certo. Outros vão falar para você comprar a sua própria casa, para você ter seu terreno, tá certo também. O que for bom para você é o que funciona. Mas a estratégia que o George Clason está trazendo aqui é que você investir em imóvel, um imóvel que gere lucro, que gere renda para você. Porque naquela época da Babilônia, eles tinham um terreno e eles plantavam naquele terreno. Vamos supor que você tem um gasto de R$200 de café por mês. É o nosso gasto de café aqui em casa. Se você tiver uma plantação de café na sua casa, você vai economizar esses R$200. É isso que ele está falando. Você tem um gasto com hortifruti ali de R$50 por semana. Você vai lá e planta seu hortifruti que você vai economizar. Então, quando ele fala aqui no capítulo 4,
para você, no capítulo 3, perdão, no capítulo 3, na parte 5, para você ter um imóvel próprio, é para você ter esse imóvel como fonte de renda. Então, se você vai ter um imóvel para alugar, se você vai ter um imóvel que vai gerar dinheiro de outra forma, é exatamente isso. Ele está falando que você tem um imóvel próprio como economia, beleza? Ficou bem claro essa parte. O terceiro tópico, ele vai dizer para você investir esse dinheiro para gerar novas rendas. E a gente já falou da estratégia Barbell, como fazer isso. E na parte 7, você pegar essas várias rendas e multiplicar elas de forma sucessivamente. Foram essas 7 dicas que o Arcade deu para os 100 empresários da Babilônia, e assim a Babilônia se tornou gigantescamente grande. Esse livro, ele fala justamente desses panfletos. Não sei se isso é verdade, mas a gente tem relatos ali, o capítulo 11 vai falar sobre o esboço de como era grandiosa e luxuosa a Babilônia, como era avançada no comércio e como ela tinha grande conhecimento de economia. Então a gente vê que o que ele está falando aqui, ou ele pegou a Babilônia como referência, ou realmente a Babilônia era mais ou menos desse jeito, mas o livro não traz fontes para a gente poder provar isso que ele está falando. No capítulo 4 ele vai falar um debate sobre a sorte. Ele vai conversar com esses empresários, vão dar opinião e vai falar assim, como é que funciona a sorte? A sorte cai para todos? A gente tem vários livros aqui falando sobre isso, mas eu não vou nem citar eles aqui, porque o que eu quero citar é o Laí Ribeiro. O que eu quero falar não é sobre acaso ou sobre determinismo. O que eu quero falar é que sorte, segundo a definição do Ribeiro, é quando preparação encontra oportunidade. Se a gente está falando aqui para você continuar dentro do seu ofício, a gente vai falar para que você se especialize cada vez mais no que você faz, e eu vou deixar isso no short para vocês, para você ser especialista na sua área, porque quando você está preparado, a oportunidade aparece. Se você tem o dinheiro guardado, você é especialista na sua área e aparece um negócio grande, você pode usufruir desse dinheiro justamente para fazer um investimento no que você já sabe. Agora, nunca você vai investir no que você não sabe, no que você não conhece. Isso não é sorte, isso é burrice. Você não pode investir no que você não sabe. O máximo que você vai fazer é investir em alguma coisa com alguém especialista que sabe daquilo. E ainda assim você tem que ter um pouco de confiança naquela pessoa. O que ele está dizendo é que esse dinheiro que você guardou, e essa é a parte mais difícil de quem poupa, é aonde colocar esse dinheiro que render. Na época da Babilônia, o dinheiro rendia 10% ao mês. E aí você começa ali, num ano você dobra o teu dinheiro, em 16 anos você fica milionário a partir de R$100. Então você podia ter uma renda alta, dava para fazer. Agora, no mercado de hoje, você conseguir 10% ao mês é variadíssimo e quase impossível. Você tem que ter uma estratégia muito boa. Então, normalmente o mercado vai te dar 1% ali, ainda assim é difícil. Então, você demoraria ali muito tempo, ali, quase 100 meses, para que você tenha esse dinheiro duplicado. Então, o que a gente vai falar aqui é justamente para você saber aonde colocar esse dinheiro, por isso que a gente recomenda os livros para estudar, beleza? Então, o debate da sorte é, esteja preparado para que quando a oportunidade aparecer para você ter o dinheiro para você fazer o investimento e você ter o conhecimento para que você possa fazer isso. Às vezes, um colega te chama para abrir um negócio e você entende daquele negócio e você abre. Eu sei que você tem muitas ideias de como ganhar dinheiro, mas não tem recursos para poder botar essa ideia em prática e nem conhecimento para fazer aquilo acontecer, né? Por isso que a gente está falando exatamente desse livro, como fazer isso. No capítulo 5, o Nomasir, meu inglês indiano, não sei nem que nomes são esses, tá bem difícil, né? O Nomasir, ele é filho do Arcade. E o Arcade falou para ele assim, olha, vai lá, vou te dar um saco de ouro, você vai peregrinar pelo mundo durante 10 anos e eu quero que você volte para você me falar o que você aprendeu e eu vou avaliar se você está apto para me suceder. Lembra que o Arcade já é sucessor do Homem Rico da Babilônia e a gente já está indo para a terceira geração. O Nomasir, ele sai, tenta investir o dinheiro, tenta fazer o dinheiro multiplicar, e tudo que ele faz, ele perde tudo que ele ganha. E aí ele começa do zero a poder produzir esse dinheiro de novo, e ele aprende 5 regras que ele chama de regras de ouro, e quando ele encontra com o pai dele 10 anos depois, ele traz 3 sacos cheios de ouro, e vai explicar para o pai dele o que ele aprendeu nesses 10 anos perdendo o dinheiro do pai dele. A primeira lei, ele vai falar que você tem que ganhar, ele vai falar que quanto mais você guarda, mais esse dinheiro atrai outros dinheiros. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que quando você tem um recurso, quando aparece oportunidade para você fazer um negócio, essa oportunidade está na sua mão. Vamos supor que você entenda de celular. Você tem um dinheiro guardado, aparece um celular muito barato para você comprar, você pode comprar aquele celular muito barato e vender mais caro. Isso acontece com tudo, com carro, com imóvel. Se você tem um dinheiro barato, a pessoa está vendendo. Você tem um dinheiro guardado, a pessoa está vendendo imóvel barato para vender rápido, você tem um dinheiro, você consegue fazer um negócio. Esse é o lema que ele está dizendo, que dinheiro gera mais dinheiro. O segundo lema da regra de ouro é que o dinheiro trabalha para o prudente. O prudente é aquele que não vai colocar o dinheiro dele em qualquer lugar. O prudente é aquele que ele está preparado para colocar o dinheiro no que ele conhece, no que ele sabe que vai ter o retorno. Esse é o prudente. Nós já vamos falar sobre empréstimo para falar um pouco mais sobre essa questão de onde colocar o seu dinheiro como prudente. A terceira regra de ouro, ele vai dizer que o dinheiro ele busca a proteção do cauteloso. O cauteloso é aquela pessoa que ele não gasta o dinheiro dele com frugalidade. Eu tenho vários livros aqui falando sobre isso, mas o que eu quero falar de frugalidade é que você não precisa ser murrinha. Você pode gastar nas coisas que você quer dentro dos 90%, e quando você for investir, você vai investir consciente. A questão do investimento é saber o que você está fazendo. E quando ele vai falar aqui do cauteloso, é que você vai correr todas as possibilidades de você permanecer ou de perder aquele dinheiro antes de fazer o investimento. Isso é bem legal.
O quarto ponto da regra de ouro, ele vai dizer que perde o dinheiro quando você investe no que você não entende. E aí a gente já falou sobre isso, não vou estender sobre esse assunto. E a regra 5 de ouro é perde quem dá ouvidos a trapaceiros ou quem tem ganhos impossíveis e ganhos fáceis. Aí na nossa sociedade hoje, com essas moedas de forex no mercado eletrônico, tem muita gente perdendo dinheiro porque acha que vai ganhar dinheiro muito fácil. Eu vi gente perdendo dinheiro porque estava ganhando 20% ao mês. Ah, mas ele pagou uma, duas, três e a ganância tomou conta e perdeu tudo. É assim mesmo. O cara, quando ele vai enganar, ele paga sim. Ele paga certinho, 1, 2, 3 meses, depois perde tudo o seu investimento e é assim que funciona. A gente vê essas grandes pirâmides aí de pessoas querendo alavancar grandes dinheiro sem trabalhar e sem fazer nada. Sobre isso do trabalho, nós vamos falar isso no capítulo 8. O capítulo 6, que eu falei para vocês do empréstimo, ele vai contar uma história de outros personagens que não tem mais a ver aqui com o nosso Arcade e a sua família. Ele vai falar sobre Rodin. Rodin é um ferreiro e ele fez uma lança, um lanceiro, ele fez um ferreiro que faz lança, lanceiro, fez uma lança perfeita para o rei. O rei se encantou com a lança dele e deu para ele 50 moedas de ouro. Naquele tempo, uma moeda de ouro está 1 ano de trabalho. Então ele poderia se aposentar, 50 anos ali para frente ele estava bem. E ele não sabia o que fazer com esse dinheiro. E seguindo a regra do homem mais rico da Babilônia, ele foi perguntar para o homem que emprestava dinheiro. Ele falou assim, o que eu faço com esse dinheiro? Como que eu empresto? Porque o cunhado queria pegar emprestado com ele. A regra do empréstimo é muito simples. Eu vou simplificá-la para você de uma forma bem fácil. Você vai emprestar o dinheiro para alguém. Você vai perguntar assim, essa pessoa que está pedindo dinheiro emprestado, ela não tem o dinheiro porque ela perdeu por causa de um acidente, a casa caiu, um terremoto, alguma coisa, ou ela não sabe lidar com o dinheiro. Ela gasta à toa, ela nunca conseguiu economizar nada da vida. Porque daí você já tira. Se ela não sabe lidar com o dinheiro que você empresta, ela vai perder o dela e o seu. Se ela sabe lidar com o dinheiro, investe, ganha, poupa, e ela perdeu por causa de uma fatalidade da vida, então essa pessoa certamente vai te devolver. Então daí você já vê a possibilidade de emprestar ou não. A segunda regra do empréstimo, essa pessoa, ela vai pegar esse dinheiro para fazer o quê? Ela entende desse assunto? É o oleiro que vai comprar diamantes? Não dá certo. Não, ele entende, ele é um mecânico, ele teve um acidente, ele quer abrir uma mecânica para fazer o próprio negócio. Opa, você pode investir o seu dinheiro porque vai dar certo. E a terceira é, qual é o lastro? Esse cara vai te dar o quê de segurança? Ele tem um anel valioso, ele tem um carro, ele tem um imóvel, ele tem um terreno, você tem que pegar um seguro. Você vai emprestar o dinheiro, você tem que pegar um seguro para você que não correr o risco de levar o calote. O banco trabalha dessa forma. O banco simplesmente, ele retém ali tão imobilizado, se você não pagar, ele vai lá e aciona na justiça para pegar de volta. Não estou fazendo aqui incentivo para que você empreste dinheiro para as pessoas, porque o sistema financeiro ele serve justamente para isso. Você faz um CDC ali no banco, ou você refinancia o teu imóvel, refinancia o teu carro. Existem muitas formas de você conseguir o dinheiro. Nós temos aí a biografia da escola de inglês, né? Esqueci o nome dele, Augusto. Ele simplesmente pegou os cheques especiais de 6 contas bancárias para poder abrir a primeira escola de inglês dele. Vou trazer o da WhatsApp, eu vou trazer a biografia dele para vocês. Simplesmente ele pegou de cheque especial para abrir o cara mais rico do Brasil. Simplesmente assim. O Flávio Augusto. Ah, lembrei. Então, exatamente, ele foi um louco para poder pegar dinheiro dessa forma, mas deu certo. Então, você tem meios legais de você conseguir pegar dinheiro para você fazer o seu negócio, tá bom? Sobre o capítulo 7, ele vai falar sobre a segurança do investimento. Já falei para vocês da estratégia barra do Taleb, não vou falar de novo, porque esse capítulo vai falar só sobre isso. No capítulo 8, ele vai contar a história de Dabasir, que era simplesmente um escravo, e esse escravo ele tinha alma de liberdade, ele era livre, ele não era escravo como os outros, ele não andava como os outros, ele não se mostrava como os outros. E aí ele vai falar aqui exatamente para você aprender a negociar as suas dívidas para que você possa se tornar uma pessoa livre, e eu vou explicar essa negociação de dívida no capítulo 9, que é exatamente que vai contar essas técnicas. Ele vai contar uma outra história aqui de outro escravo que ele conseguiu a liberdade negociando as suas dívidas. E que negócio é esse? Quando você está endividado, você não vai ter condição de você investir. Então você vai conversar com cada um dos seus devedores, a quem você deve, você vai conversar com eles, falar que você vai negociar essa dívida, você vai fazer um plano de negócio onde você vai escrever ali todos os meses a quem você vai pagar e qual o valor, 70% da tua renda é a qual você vai viver. Então você vai baixar o teu padrão de vida, por quê? Porque você está devendo. Não existe negócio que você está devendo, você está viajando, trocando de carro, comendo em restaurantes, não existe. Isso é falta de respeito e muito imoral. Se você deve, você paga. É assim que funciona. Então você vai viver abaixo das suas posses com 70%, 20% você vai pagar suas dívidas honradas dentro daquele plano de negócio que você fez e 10% você vai investir. É interessante porque quando eu casei eu não tive nenhuma instrução de como funcionava o casamento. E já diz o grande mestre aí que quando você tem um dia de casamento já tem motivo para separar. Esse Cláudio Duarte é uma graça. Então,
eu me endividei a rodo e à direita. Em 6 meses eu devia mais de 15 mil para um cara que ganhava um salário mínimo e a gente não sabia o que fazer. Por quê? Porque a gente não lidava com dinheiro. Eu não aprendi a lidar com dinheiro na minha família. Eu simplesmente comecei a trabalhar com 18 anos, com 21 já estava casado e não sabia fazer nada. Nem eu e muito menos a minha esposa. Então nós aprendemos ali quebrando a cara. Então eu fiz um plano de negócio, nós pagamos a nossa dívida em 3 anos. E quando terminou 3 anos, nós compramos o nosso próprio negócio, nós compramos a nossa empresa e foi assim que a gente começou. Hoje nós temos mais de 10 anos trabalhando, a gente comprou uma empresa que já funcionava, é uma empresa que era do ramo dela, então seguindo todos os métodos aqui, foi ali que a gente começou a dar certo. Passamos por mais dificuldades, um outro dia, outra oportunidade a gente conta para vocês, mas exatamente a gente seguiu essas estratégias aqui e conseguiu quitar as dívidas, começar a investir e ter um negócio próprio para poder chamar de seu e começar a fazer os investimentos que ele está chamando aqui, que ele ensinou nos outros capítulos. No capítulo 10, ele vai contar a história de Shahunada, falando sobre a força do trabalho. Ele era escravo e, assim, ele estava sendo vendido. Quando o pessoal ia chegar para comprar, ele estava procurando ali qual era o senhor que parecia mais calmo, mais tranquilo e mais sereno. Quando ele encontrou um, ele já falou logo de cara para ele: olha, eu sou um excelente trabalhador, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu não canso, eu sou sábio, eu consigo ser paciente, eu consigo ficar calado, e o cara foi e comprou ele. Ele começou a aprender o trabalho que ele tinha que exercer e mais, começou a aprender o trabalho dos outros, até que ele aprendeu o trabalho, inclusive, da cozinha e começou a ajudar o pessoal na cozinha, além do seu trabalho. Ele fazia o seu trabalho e de noite ajudava na cozinha. Como ele gostou do trabalho da cozinha, ele chegou para o senhor dele e falou assim: olha, eu quero, fora do meu horário de trabalho, vender uns pãezinhos à noite na rua. Metade do que eu vender eu vou dar para o senhor, e a outra metade, se você permitir, eu quero deixar para mim, para que eu possa comprar minha liberdade. O senhor gostou e em pouco tempo ele conseguiu comprar a própria liberdade dele. É muito interessante porque quando a gente vai falar ali do mercado financeiro da liberdade, a gente vai falar justamente de você comprar a sua liberdade financeira guardando parte do seu dinheiro. O cara era escravo e ele conseguiu ser livre. Então ele acaba se casando, muda para outra cidade para que os seus filhos não sejam retaliações porque ele era um ex-escravo. Até que o seu amo gasta todo o seu dinheiro com jogos e ele é chamado para poder ajudar o amo financeiramente. Olha que mundo que dá voltas, né? Ele dá a volta bem ali na esquina. Ao tentar ajudar o amo, ele acaba se tornando escravo, porque a dívida do amo era muito maior do que ele conseguiria pagar, e ele volta a ser escravo agora de força braçal, e esse senhor novo não dava conversa para ele. Ele estava ali sofrendo muito, até que o amo dele viu que o cara estava passando necessidade por causa dele, e vai lá e gasta tudo que tem para poder salvar o escravo. E aí eles começam depois de novo do zero, agora como amigos, como sócios, a abrir um novo empreendimento e ficam bem-sucedidos na vida. Essa história aqui, ele vai falar no capítulo 10, justamente sobre a força do trabalho. Quando você vai trabalhar, dê o melhor que você pode. Não custa nada você fazer bem feito. Os jovens de hoje, da geração Z, eles estão apanhando porque isso é só a vida boa, a vida fácil. O trabalho é o que nos torna nobres. Trabalhar é um prazer. Trabalhar é você resolver o problema de uma outra pessoa. Por isso que a gente fala que quando você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia na sua vida. Então, hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a terem um prazer, a enxergar bem, a ter uma vida melhor. E o trabalho aqui no YouTube é de trazer conhecimento, de trazer sabedoria. Isso que eu acho interessante. Procure dentro do seu propósito de vida, a gente trouxe isso nos livros do Augusto Cury, procure dentro do seu propósito de vida algo que te enobrece. E o trabalho ele é muito bom. Então, quando você trabalha e você dá o seu melhor, você consegue crescer na sua vida, guarde seus 10%, invista seu dinheiro em coisas que vão ajudar a sociedade a ser um lugar melhor e evolua como pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui é que para você se tornar rico é um processo lento. Tem a possibilidade de você ganhar milhões ali, mas esses ganhos fáceis e rápidos, igual a gente aprendeu ali no capítulo 6, no capítulo 5, não são ganhos lógicos, não são ganhos legais. O ganho do investimento financeiro ele é lento, ele é gradativo, mas você pode simplesmente investir o teu dinheiro, guardar um pouquinho para a tua velhice, para que mesmo que você não fique milionário, você tenha paz, você tenha sossego. Olha, eu vou dizer com toda a propriedade para você, não tem nada mais tranquilo que você dormir, você não ter dívida, não ter ninguém te cobrando, você não tem medo de ninguém roubar suas coisas. Se você perder tudo numa enchente igual aconteceu recentemente, você tem um dinheiro guardado para aquela emergência, você pode tirar sua família daquela região, você pode mudar para outro lugar, você está seguro. E isso é que o dinheiro pode propiciar para você. Não seja aquela pessoa que pedala no dinheiro, né? Ou seja, enquanto você está ganhando, você está gastando. Se você parar de pedalar, a bicicleta cai. Você tem que se organizar. O dinheiro ele vem para a pessoa sábia, para a pessoa inteligente, para a pessoa que administra as suas despesas, administra os seus ganhos, administra a sua vida financeira. Eu sei que no Brasil está um pouco difícil de você manter isso, mas se você conseguir guardar 10%, certamente você no futuro vai ter uma vida muito mais tranquila e muito mais calma do que você viver para trabalhar até o dia da sua morte.
ok? Fica aqui uma recomendação interessante. O vídeo ficou bem longo, um livro bem curtinho, mas tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Recomendo essa leitura, é a leitura do mês, e eu trouxe ela justamente para quem tivesse essa conversa e esse debate bem gostoso, porque o brasileiro precisa aprender sobre investimento financeiro. É algo que vai mudar a sua vida, é algo que vai trazer mais paz, mais sossego, você vai ter uma vida muito mais serena, com menos preocupações, porque agora você está seguro e você sabe das leis do dinheiro, então agora você pode ganhar.